Cheguei! Olha, resumão da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2022. A declaração do Imposto de Renda se divide em 3 partes: origens, aplicações e cálculo. Cálculo no modelo completo e no modelo simplificado. Olha, o lema do Imposto de Renda é o seguinte: não há aplicação sem origem correspondente. Como assim? Se o cidadão aplicou 10 milhões de reais em imóveis, veículos, capital numa empresa e etc., vai ter que provar para a Receita Federal a origem desses 10 milhões. E aí, a origem são os rendimentos e dívidas, certinho? Começando aqui, ó. Dia 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021 é o chamado ano calendário 2021, o ano em que ocorreram os fatos e a lei tributária foi aplicada. E agora estou fazendo só uma declaração de ajuste anual. Assim, ó. Finalizou o ano, prepara a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física e apresento à Receita Federal do Brasil, fazendo apenas um ajuste para ver se eu tenho um saldo a pagar ou a restituir, certinho? Detalhe importante: por volta aqui do dia 20 de fevereiro de 2022, a Receita Federal vai publicar a instrução normativa com regras da nova declaração do Imposto de Renda, do novo programa, certinho? E, em seguida, eles disponibilizam esse programa perto do início de março, certinho? E aí, do dia 1º de março até dia 30 de abril é o período para fazer a entrega da declaração do Imposto de Renda. Agora, esse ano, o prazo é um pouco menor. Quer ver? Dia 1º de março é uma terça-feira de carnaval, então é feriado. Dia 2 é quarta-feira de cinzas. Provavelmente, o início da declaração vai começar aqui no dia 2, a partir do meio-dia, ou no dia 3, certinho? E como o dia 30 é um sábado, 30 de abril, então isso vai ser antecipado para dia 29 de abril. Então corra, porque o prazo já é menor, certinho? A Receita Federal do Brasil, quando disponibilizar o programa gerador da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, você vai poder baixá-lo aí na sua máquina, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, certinho? E aí, para começar, ele vai dizer que tipo de declaração você quer fazer. São 3 tipos de declaração. 1. Declaração de ajuste anual, que é a declaração normal. A declaração de saída definitiva do país, para quem saiu do país. E declaração de espólio, caso a pessoa faleceu, o de cujos, né? E vai haver aí uma declaração inicial, intermediária e final. Inicial e intermediária é sempre na declaração de ajuste anual, utilizando o código 81 pelo representante ou inventariante, certinho? Agora, quando houver a partilha final, aí sim vai ter o quê? A declaração de espólio, aí se utiliza esse expediente aqui, certinho? Bom, agora, acompanhe. A legislação do Imposto de Renda diz que Imposto de Renda da Pessoa Física é pelo regime de caixa, em bases mensais. O que significa isto? Que só vou considerar rendimento o recebido no mês. Só vou considerar despesa dedutível as pagas no mês, certinho? E aí, outro ponto importante é que vai ser mensalmente na forma de retenção ou carnê-leão. Retenção, via de regra, é quando uma pessoa física recebe renda paga por uma pessoa jurídica. Aquela é a fonte pagadora que está obrigada a reter e recolher o imposto e me pagar só o líquido, certinho? Carnê-leão é quando a pessoa física recebe uma renda paga por outra pessoa física. Aí ela vai usar o programa Carnê-leão e ela própria calcular e recolher o imposto. Esse é o raciocínio, tá ok? Então, por isso, aqui está, ó, finalizou o mês de janeiro, 31 de janeiro de 2021, do salário foi descontado o imposto de renda e pago líquido para o empregado, certinho? Esse imposto que foi descontado, a empresa teve que recolhê-lo até o último dia útil do mês seguinte. E do ponto de vista do empregado, que é o mais importante, esse salário é a sua renda. O que veio descontado de imposto foi só uma antecipação.
E essa antecipação vai ocorrer de janeiro a dezembro. Quando chegar a época da declaração do imposto de renda, aqui nas origens, ele vai abrir a ficha ou arquivo chamado Rendimento Tributável Recebido de Pessoa Jurídica e informar esse salário vezes 12, que são 12 meses, que está lá no informe de rendimento que a empresa passou para ele. Certinho? O valor total do ano. E se essa pessoa tem, por exemplo, um imóvel alugado a terceiro e recebe aluguel, ele vai ter que pagar o imposto de renda sobre o aluguel na forma de carnê-leão. Então ele tem que ir lá no aplicativo Carnê-Leão e colocar o seu CPF e botar uma senha. Certinho? Porque a partir do ano passado, 2021 para cá, o Carnê-Leão passou a ser Carnê-Leão Web. Como assim? Antes ele era um aplicativo que você baixava na sua máquina e ficava lá para você utilizar. E depois você importar para a sua declaração. Certinho? Agora não, ele é web, ele fica na nuvem. Então, você vai lá e cadastra o seu CPF, seus dados e cria uma senha. Com essa senha, você pode em qualquer hora e qualquer dia do ano, em qualquer lugar do planeta, você acessar por qualquer máquina o Carnê-Leão e alimentá-lo, quando necessário, para que o Carnê-Leão calcule o seu imposto e te dê o DARF para você recolher. Aí você tem que ir até o último dia útil do mês seguinte para recolher, e isso é obrigatório. Tá certo? E esse imposto é só uma antecipação. Aí, na declaração do imposto de renda, aqui na origem, você vai abrir a ficha Rendimento Tributável Recebido de Pessoa Física. E lá você vai clicar no Importar Carnê-Leão. E tudo isso vai ser jogado aqui nessa ficha. Tá ok? Agora, cuidado, uma observação aqui. Muitas vezes é comum aparecer na época da declaração do imposto de renda, já aqui, nesse período de abril de 2022, aparecer um cliente que vem com a sacola cheia de recibo dizendo, olha, declare meu imposto. Só que ele não recolheu mês a mês obrigatoriamente. Né? Então, cuidado, que de repente, ingenuamente, você abre essa ficha e começa a preencher janeiro, fevereiro, março, o sistema aceita. E você consegue transmitir a declaração. E ele calcula aí juros e multas. Só que, depois de algum tempo, esse contribuinte vai receber um DARF da Receita Federal dizendo, você pague esse DARF, que é uma multa de 50% sobre o valor total do imposto do ano, por você não ter utilizado o aplicativo Carnê-Leão e recolhido mês a mês. Por isso, a recomendação é, se o cliente chegou agora, não tem problema, você é profissional, primeiro vá lá no Carnê-Leão, cadastre esse cliente e calcule o imposto de janeiro a dezembro. Está tudo atrasado, não é isso? Então agora você vai lá no Cicalc Web, que é um outro aplicativo, e atualize esse DARF para agora, certinho? E mande ele recolher. E depois disso, então, importe para rendimento tributável recebido de pessoa física, certinho? Primeiro, vamos focar esses dois itens. Tá vendo que eu coloquei o asterisco? A retenção e o Carnê-Leão são apenas antecipações mensais, porque o definitivo é na declaração. O que eu faço? Eu pego esses dois rendimentos, tá? Trago aqui para o cálculo do modelo completo, rendimentos tributáveis brutos recebidos de pessoa jurídica e recebidos de pessoa física, tá vendo? Subtraio, né, as deduções de despesas dedutíveis para chegar ao rendimento tributável líquido, que é a base de cálculo. Certinho? E aí, aplico a alíquota, que está lá na tabela progressiva anual, encontro um total, subtraio parcela A deduzida da tabela progressiva anual, encontro o imposto de renda da pessoa física total do ano. E subtraio as antecipações de imposto de renda retido na fonte, as retenções, total do ano, antecipações de imposto de renda Carnê-Leão, total do ano, e vou encontrar um imposto de renda, um saldo a restituir ou a pagar. Claro, a restituir se a antecipação foi maior do que o total do imposto do ano. E a pagar, o contrário, a antecipação é menor do que o imposto do ano. Certinho? Bom, e aí, veja que na parte de despesas dedutíveis, nós temos aqui a pensão alimentícia, dependentes, INSS e previdência complementar. Aqui aquela observação que não é qualquer previdência complementar que é dedutível, certinho? Então veja que a pessoa está, né, obrigatoriamente na previdência oficial,
que está limitada ao teto de 6 mil e alguma coisa, não é isso? Muito bem. E se a pessoa ganha mais do que isso e quer complementar a sua aposentadoria, todo mês ele tem que pagar do bolso. Aí ele tem que escolher, tem o PGBL, P de pato, VGBL, V de vaca, ou tem também a Previdência do Servidor, certinho? Bom, e aí o VGBL, V de vaca, não pode ser deduzido como despesa dedutível, porque é considerado uma aplicação. Já PGBL tem característica de previdência, daí ela é dedutível. Só que só pode abater aqui, do que ele gastou, né, 12% da receita bruta total. Então, vamos supor que a pessoa pagou de previdência complementar no ano 20 mil, certinho? E o rendimento tributável bruto é de 100 mil. 12% de 100 mil dá 12 mil. Então, desses 20 mil, ele só pode abater 12 mil. Certinho? E outras despesas dedutíveis, como despesa médica, despesa de instrução e etc. Bom, agora um detalhe importante. Esses 4 primeiros são os mesmos que podem ser abatidos mensalmente no cálculo do imposto de renda retido na fonte. E também em carnê-leão, dependendo do rendimento. Certo aí? Muito bem. Então, para calcular esse imposto de renda sobre o salário, se essa pessoa que paga pensão alimentícia, então pegou o rendimento, salário, deduziu pensão alimentícia, deduziu dependente, 189,59 por cada dependente, porque dependentes são os filhos menores de 21 anos, ou então maior de 21 até 24, se está fazendo curso superior, então curso técnico, o cônjuge, certinho? INSS oficial e a Previdência Complementar. Então aqueles 4 itens foram deduzidos mês a mês. E agora, multiplicado por 12, vai aparecer aqui em despesas dedutíveis. Certinho? Então, já vamos fazer uma avaliação de situações específicas. Tá ok? Agora, continuando aqui, acompanhe. Somente esses 2 rendimentos é que vão para o cálculo da declaração. Deu para entender o raciocínio? Tá? O que foi retido mês a mês, o que pagou no carnê-leão mês a mês são antecipações. Certinho? Certo. Agora, o que difere esse modelo completo do modelo simplificado? Simples. Esta parte das despesas dedutíveis do modelo completo tem que ter nota fiscal e recibo para comprovar junto à Receita Federal se convocado. Certinho? Agora, se a pessoa quiser, ela pode fazer no modelo simplificado, que simplesmente substitui essas despesas dedutíveis por um desconto padrão de 20%. Como assim, Roberto? Vamos supor que o rendimento tributável é de 100 mil. Certinho? 20% de 100 mil dá 20 mil. Ele pode abater esses 20 mil aqui? Não, porque existe um limite que é de 16.754,34. Então, 100 mil menos 16.754,34 vai ser a base de cálculo. E aí, calculo. Certinho? O programa da Receita Federal, na medida em que você está preenchendo a declaração, já vai te mostrando do lado como é que está ficando a situação do simplificado. Lá no final, quando você preenche toda a declaração, o próprio sistema já diz, olha, o simplificado está mais barato para você, né? Para você não errar. Certinho? Muito bem. Então, essa é a única diferença. Então, só substituir as despesas dedutíveis por um desconto padrão de 20% limitado a 16.754,34. Então, essa é a diferença. Tá ok? Agora, vindo para cá, veja. E essas outras fichas? Ó, ficha de rendimento tributável exclusivamente na fonte e definitivo. Aqui são 2 coisas. 2 rendimentos. Exclusivamente na fonte quer dizer que houve a retenção e ele é definitivo, morreu ali. E não tem que pegar esse rendimento e levar para o cálculo na declaração. Certo? Por exemplo, aplicação financeira, seja no banco, bolsa de valores, mercado futuro, certo? Então, aquele imposto que foi retido ali é definitivo. Se você teve um ganho, né, aplicando, digamos, em bolsa de valores de 200 mil e teve imposto retido na fonte de 20 mil, aquele imposto é definitivo. Então, você vai declarar aqui só sua origem de valor líquido de 180 mil. Certinho? Outro exemplo, 13º salário. Cuidado, em dezembro tem 13º e tem um salário. O imposto de renda tem que ser calculado em separado. Por quê? Porque o salário
vai ser declarado em rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, certinho? E já o 13º salário é declarado como rendimento tributável exclusivamente na fonte. Aí você declara o valor do 13º total menos o imposto de renda retido na fonte. Sempre o valor líquido aqui, tá? Agora, uma curiosidade, uma observação aqui. Veja, o 13º salário, quando você procurar aqui nessa ficha, não vai encontrar. Porque a entrada é por aqui. Você entra aqui em rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, informa o 13º aqui e o sistema já lança lá em rendimento tributável exclusivamente na fonte. Aí você diz, mas por que isso, Roberto? Olha, eu teria que perguntar ao programador, né? E você sabe que o que se passa na cabeça de um programador não é bom muito acompanhar. Mas o importante é que ele criou a porta de entrada por aqui para lançar nessa outra ficha. Certinho? E tributação definitiva? Isso aqui é o seguinte, geralmente é o ganho de capital. O que é o ganho de capital? É o lucro na venda de bens e direitos, tá ok? Então, não é só imóvel, pode ser outros bens móveis, como vender um veículo, tá ok? Vender um trator, vender uma bicicleta. Agora, só se houver lucro. Se houver lucro, você tem que preencher o GCAP, o programa, né, de ganho de capital, certinho? Então você tem que baixar esse programa e preenchê-lo. E conforme a informação, o programa vai dizer se aquele rendimento é tributável ou isento. Se for tributável, ele já te fornece um DARF para ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte. Tá ok? Ao longo do curso, você vai saber qual situação é tributável, qual situação é isenta. Só quero que você entenda que, assim como o carnê-leão tem que ser importado aqui para rendimento tributável recebido de pessoa física, o GCAP também deve ser importado aqui para rendimento tributável exclusivamente na fonte e definitivo, que é uma só ficha. Certinho? Rendimentos isentos e não tributáveis. Caderneta de poupança, por exemplo, é um rendimento isento, você vai informar aqui. As indenizações trabalhistas recebidas são rendimentos isentos, você vai informar aqui. Tá ok? Caso no GCAP tiver rendimento isento, o ganho de capital vai ser informado aqui em rendimentos isentos e não tributáveis. Esse não tributável nem deveria aparecer, porque não tributável é fato gerador, ainda não ocorreu, tá? Então não se fala em tributação, não há hipótese de incidência. Agora, rendimento isento, fato gerador já ocorreu. No entanto, o legislador diz, eu vou isentá-lo, não vou te tributar. E aí é o caso de você apresentar nesta ficha. Tá ok? E dívidas e ônus reais, já já eu volto a falar do assunto. Nas aplicações tem declaração de bens e direitos. Aqui você vai informar tudo que você tem de bens, bicicleta, motocicleta, terreno, lote, apartamento, casa, fazenda, você vai informar tudo aqui, certinho? E direito, você emprestou um dinheiro a alguém e tem a receber, você vai informar aqui em aplicações, certinho? E despesas e pagamentos efetuados. Já já eu melhoro a explicação aqui com o exemplo que eu vou citar. Certinho? Muito bem. Antes de tudo, quando alguém diz no âmbito do imposto de renda que o sujeito tem 3 fontes de rendas. Então vamos lá. Vamos supor que o José, ele tem um emprego, ele tem um imóvel alugado, ele trabalha como autônomo, ele aplica dinheiro junto ao banco e tem imposto na fonte. Ele aplica dinheiro em caderneta de poupança e tem rendimento isento. Aí eu pergunto, o José tem 5 fontes de renda? Não. Quando se fala em fonte de renda, é fonte de renda tributável recebida de pessoa jurídica ou recebida de pessoa física. Certinho? No caso do João, ele tem salário, portanto é uma fonte de renda. Certinho? Ele tem aluguel, tem a segunda fonte de renda. E ele tem honorário, que ele trabalha como autônomo, que é a terceira fonte de renda. O dinheiro que ele tem aplicado junto ao banco, isso aqui não conta como fonte de renda para fins de imposto de renda, apesar de ser uma fonte de renda na realidade, de fato, certo? Mas não conta, tá? O dinheiro que ele aplicou junto ao banco em caderneta de poupança, tá, também não conta como fonte de renda. Então, nesse caso aí, o José tem 3 fontes de renda. Agora, venha para cá. Vamos supor que o sujeito tem apenas uma fonte de renda, de salário. Trabalhou de janeiro a dezembro. Certinho? A minha pergunta para você raciocinar é o seguinte: é possível que essa pessoa tenha imposto a pagar? Repito, a pessoa só tem uma fonte de renda, que é o salário, de janeiro a dezembro. É possível essa pessoa ter imposto a pagar?
quase impossível, quer ver? Veja, quando do salário dele descontou-se o imposto de renda na fonte, como se calculou esse imposto de renda na fonte? Pegou o rendimento tributável bruto, que é o salário, menos as 4 despesas dedutíveis, que é pensão alimentícia, se ele paga, né? Que mais? Dependente, por cada dependente, R$ 189,59. Que mais? INSS oficial e previdência complementar de até 12% do PGBL. Lembra-se? Não pode deduzir mais nada. Pronto, aí encontrou a base de cálculo, aplicou a alíquota mensal, menos parcela deduzida da tabela, e encontrou esse imposto de renda na fonte. Quando vai para a declaração, eu pego esse salário vezes 12 e levo para a declaração, esse imposto de renda vezes 12 e trago para cá, tá aqui, ó. Rendimento tributável bruto recebido de pessoa jurídica. Vem os 12 meses do salário, certinho? Deduções, pensão alimentícia vezes 12, dependente vezes 12, INSS vezes 12 meses, previdência complementar vezes 12. Se ele só teve essas despesas, esse rendimento tributável líquido, a base de cálculo aqui, é a mesma base de cálculo mensal vezes 12. Vezes a alíquota, essa alíquota vai ser a mesma que aplicou todos os meses. Eu encontrei um total. Subtrai a parcela deduzida tabela progressiva anual, que é o mesmo que a parcela deduzida mensal vezes 12. Encontrei um total de imposto de renda no ano. Certinho? Menos antecipações de imposto de renda na fonte de retenção, esse valor da retenção vai ser exatamente igual ao valor do imposto total e vai dar 0 a 0. Não vai ter imposto a restituir nem a pagar. Certinho? De tal forma que, se essa pessoa que tem uma única fonte de renda tiver outras despesas dedutíveis que só podem ser abatidas aqui na declaração, como despesa médica, despesa com instrução, aí sim ela vai ter uma despesa maior, uma base de cálculo menor, um imposto de renda anual menor do que as suas antecipações e vai acabar tendo imposto a restituir e você está vendo que é quase impossível ele ter imposto a pagar só se tiver algum erro de cálculo, certinho? Essa é uma situação, certinho? Mas outra situação, veja que para calcular o imposto de renda sobre aluguel, que lembre-se, se a pessoa recebe aluguel de uma pessoa jurídica, vai ter retenção. Se a pessoa recebe aluguel de uma pessoa física, vai ter carnê-leão. Mas o cálculo do imposto de renda sobre aluguel é específico. Eu não posso abater INSS, né, essas coisas. Só posso abater despesa de aluguel. Certinho? Que é IPTU que o próprio proprietário pagou, condomínio que o próprio proprietário pagou, comissão paga à imobiliária, esse tipo de despesa. Seja na retenção ou carnê-leão. Pode abater previdência complementar? Não. Agora, uma curiosidade. Se essa pessoa recebeu o aluguel de janeiro a dezembro, esse aluguel vai vir aqui em rendimento tributável bruto, seja de pessoa jurídica ou pessoa física. Certinho? Não pode abater previdência privada mês a mês, porque é só despesa de aluguel. Mas agora ele pode abater na declaração, porque passa a ser uma despesa dedutível só na declaração. Interessante, né? Muito bem. Outra situação é o caso, por exemplo, de um médico que trabalha como servidor público, aí vem imposto retido na fonte, certo? Trabalha como autônomo, que ele tem um consultório, e ele ainda tem imóvel alugado. O imóvel alugado, você já sabe, só pode abater despesa de aluguel, certinho? Já salário, ele pode abater as 4 despesas, inclusive previdência privada. E já o honorário, ele vai fazer o livro caixa e aqui ele pode abater, né, despesa do livro caixa, que é a despesa da profissão. Não vai poder abater a previdência complementar mês a mês. No entanto, quando ele for para a declaração, ele vai levar salário dos 12 meses, aluguel dos 12 meses, honorário dos 12 meses para cá. Rendimento tributável bruto. Certinho? E aí ele vai poder abater aqui em despesas dedutíveis os mesmos do salário lá, vezes 12, ó, pensão, dependente, INSS e previdência complementar. Certo aí? E vai poder abater as despesas de aluguel e vai poder abater também a previdência complementar sobre esse rendimento total bruto, até 12% de PGBL, certinho? Ou se ele é servidor público, ele tem previdência do servidor público, bom, previdência do servidor público ele já abateu, tá? Agora ele tem um PGBL, ele vai conseguir abater até 12%, que vai ser possível só na declaração. Tá vendo aí como a legislação
tem essas peculiaridades. Mais uma dica importante, olha só. Muitas vezes a pessoa diz, Roberto, eu fui no banco e financiei um imóvel. Financiamento envolve 3 pessoas, o comprador, o banco e o fornecedor, certinho? Então, o imóvel custa 500 mil. Aí eu não tenho esse dinheiro. Eu fui no banco. O banco diz, você tem que entrar com 10% que eu financio o restante. Aí eu paguei os 50 mil, que é 10% de 500 mil, certinho? E o banco pegou os 450 mil, meteu juro nisso e foi para 2 milhões. E diz, Roberto, agora você paga isso em 30 anos, em prestações regressivas. Falou, que beleza, vou começar pagando isso aqui e vou diminuindo. Enfim, aí o que eu tenho que declarar nesse primeiro ano que eu comecei em 2021? Tá certo? E aí, o raciocínio é o seguinte, aqui na declaração de bens aparece posição do ano anterior, 31 de dezembro de 2021, e posição atual, 31 de dezembro de 2022, certinho? 21 era 0. E em 22 você vai informar o quê? Cuidado, muita gente informa aqui já o valor do bem financiado de 2 milhões e financiamentos aqui em dívidas e ônus reais. Era assim que se fazia até 1997 e a gente vivia reclamando com a Receita Federal que está errado isso. Isso não quer dizer nada, porque a legislação do imposto de renda segue sempre o seguinte raciocínio, na essência, não há aplicação sem origem correspondente. Há que se saber quanto que ele gastou com esse imóvel no ano de 2021. Então, ele gastou, vamos lá, 10% de 500 mil, 50 mil. Já é um valor, certinho? Ele pagou 2 prestações de 5 mil reais, então já dão 10 mil reais. Ele fez uma reforma e fez uma benfeitoria, gastou 20 mil. Então vamos lá, 50 mil de entrada, mais 10 mil de prestações, já dá 60, mais 20 mil de reforma, que são as benfeitorias. Então a posição desse imóvel em 31 de dezembro de 2021 é 80 mil reais. Aí você diz, mas qual a origem desse recurso? Se ele gastou esse dinheiro, certamente foi porque ele teve rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, rendimento tributável recebido de pessoa física, rendimento tributável exclusivamente na fonte, rendimento isento ou não tributável. Certinho? Ou então, pegou uma parte emprestada do pai. Então, informe a parte que pegou emprestado do pai aqui. Tá? Agora, o valor do financiamento bancário não vai aparecer na declaração, porque isso ainda não é fato, não é evento. Tá? Então, a declaração de financiamento é dessa forma. Agora, outra situação para finalizar. Vamos lá. A pessoa não tinha dinheiro e nem quer fazer financiamento. E aí, o banco diz, olha, eu te empresto 300 mil reais. Aí essa pessoa pegou emprestado do banco 300 mil reais, certinho? E comprou um imóvel de 300 mil. Então, ele vai apresentar aqui em declaração de bens imóveis 300 mil reais, certinho? Origem, empréstimo bancário, certinho? 300 mil, pronto. Toda aplicação tem origem correspondente. Ou então, essa pessoa é tão iluminada que foi a sogra que emprestou. A sogra emprestar aí, já pensou? A sogra emprestou, tem sogra maravilhosa. A sogra emprestou para ele esses 300 mil. E ele comprou o imóvel, certinho? Pronto, na declaração de bens, o imóvel, certo? Aqui no empréstimo ele vai colocar dívidas, né? Tá devendo à sogra 300 mil reais. Esse cara tá morto. Agora, para finalizar, veja, as pessoas leigas saem informando todo tipo de pagamento aqui. Veja, a pessoa diz, não, eu pago aluguel. Eu vou informar aqui em pagamento. O sistema aceita? Aceita. Roberto recomenda você declarar isso aqui? Não. Por quê? Porque você deve declarar aqui em pagamento as despesas que contribuíram para a sua declaração. Então, veja, você pode abater aluguel como despesa dedutível? Não. Então, para que você vai ficar informando aqui em pagamento? Isto é prejudicial para você, porque quando você informa em pagamento, isso é aplicação. Vai que você não tem origem suficiente veja, se a aplicação for maior que a origem, você vai para a malha fina.
E aí a malha fina é uma relação de contribuinte que vai ter que prestar mais informações ao fisco. Se você não conseguir justificar essa origem, o fisco vai considerar esse rendimento tributável e ainda pode te mover um processo de crime de sonegação tributária. Certo aí? Então, essas aplicações aqui, veja, hoje em dia todo mundo vai no supermercado e eu quero fazer uma compra com CPF. Você já está fazendo uma aplicação, a Receita Federal está sabendo que você está gastando. Certo? Você vai ter que estar provando a origem. E se for um gasto muito grande, a Receita Federal vai abrir aquele olhão e vai falar, opa, vem cá. E esse gasto todo que você teve no ano aí? Seu CPF para todo lado, você gastou, até avião você comprou. Mas enfim. Tá bom? Então, considere aqui aquilo que você gastou aqui em despesas dedutíveis, informe aqui em pagamentos, tá ok? E também pagamento que você fez aqui na compra de bens. Agora, a declaração é toda maravilhosa. Quando você está preenchendo aqui os bens que você comprou, você está informando o pagamento e automaticamente já está informando aqui, certo? E quando você está informando a despesa médica nesse campo aqui, já está informando o pagamento. Tá certo? Então, aquelas despesas que você teve aí de tomar uma cerveja, comprou um cigarro, pegou um táxi, um Uber, essas despesas não precisam ser informadas aqui, porque são despesas que não contribuem em nada aqui na sua declaração. Quer saber muito mais do que isso? Faça o curso de Imposto de Renda da Pessoa Física do Loberto de 2022, o único com ensino raiz que é ensinado aqui no quadro, exemplificado, treinado passo a passo. Venha, eu te espero.